Olá pessoal, vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo. Mas como sempre, quero começar convidando você para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também nos seguir lá no Instagram, no @Momento do Campo. E lembrar que também estamos no Spotify. E agora quero falar da nossa parceira, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso. Oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades. Tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a solução e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. Sábado agora, dia 8 de março, é o Dia da Mulher. E é por isso que hoje, dia 6 de março, eu trouxe uma mulher aqui conosco para a gente falar um pouquinho da atuação da mulher do agro. Eu já trouxe muitas mulheres que inspiram a gente, que atuam aí no seu dia a dia no agro. E hoje não é diferente. Hoje eu tenho aqui comigo no nosso estúdio da Magna Vídeo a produtora rural Marisa Bruneta, e que eu tenho a honra, e a felicidade de conversar com ela um pouquinho hoje. Marisa, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Veridiana, é um prazer estar aqui, parabéns pelo programa, e eu acompanho, grandes nomes já passaram aqui, então é uma honra estar aqui conversando com você. Olha só, e como eu falei, hoje é o dia da gente falar um pouquinho, da atuação da mulher no agro, que vem crescendo, se destacando cada vez mais aí nesse meio. E, enfim, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Mas vamos começar conhecendo um pouquinho da Marisa, Quero que ela conte um pouquinho da trajetória dela. Me conta, você é aqui do nosso Mato Grosso ou veio de fora? Já é de uma família do agro? Ou não, nasceu numa família do agro? Me conta um pouquinho da Marisa. Então, eu nasci em Cuiabá, só que a maior parte da minha infância e juventude eu passei no interior de Goiás. Quando eu tinha 15 anos, eu fui para Uberlândia para estudar e eu me formei em administração em Uberlândia, e foi quando eu retornei para o Mato Grosso. Na verdade, eu vim para fazer uma entrevista. Eu era nova, tinha 21 anos na época. E aí, a intenção era fazer uma entrevista e depois retornar. Mas foi tudo muito rápido. Eu já fiz a entrevista e já fiquei aqui. Na época, eu tinha vindo com uma mochila, com uma roupa reserva. Só para vir fazer a entrevista e ir embora? Só para vir fazer a entrevista. Se der certo, eu vinha preparada. Uhum. E assim eu fiquei. Então, eu vim aqui para Primavera em 2004 e estamos aqui até hoje. E aí, eu vim trabalhar numa trading. Foi lá que eu conheci meu esposo. Nós já estamos casados e juntos há mais de 20 anos. E aí começou essa introdução mais forte no agro. Olha só, então ele já atuava no agro, já tinha propriedade rural, já lidava com isso, e aos pouquinhos você foi se encaixando nisso. Conta para mim, como que foi a Marisa, porque eu sei que ela é bem atuante. Então, por muitos anos, eu estava ali, vamos falar, esposa, não atuava no negócio. Aí foi até que em 2020 houve uma separação da sociedade que meu esposo tinha com os outros sócios. E foi a partir desse momento que começou a minha atuação. Por um instante, meu esposo não queria mais plantar. Ele chegou e falou: olha, eu vou arrendar as áreas e nós vamos viver a vida, vamos viajar. E eu falo que a minha atuação foi a partir daí. Eu falei,
não, nós vamos fazer isso tudo, mas nós vamos plantar e vamos dar seguimento no negócio também. E aí foi quando eu comecei a atuação mesmo, tão forte como é hoje. Ela virou a companheira aí também de trabalho, né? Eu garanto que foi a pessoa que deu a força aí para continuar, né? Porque naquele momento, como você falou, ele falou, Marisa, vamos arrendar e vamos viajar. Ele falou, vamos fazer isso tudo, mas vamos continuar produzindo. Exatamente. Eu acho que é uma missão muito, muito grandiosa a gente produzir alimento para o mundo. E eu penso muito no legado que nós vamos deixar, como que vai vir nossos filhos essa continuidade, como que essa história, como que vai ser, entendeu? Então, quando você arrenda, é como se você estivesse deixando alguém escrever a sua história. Então, foi naquele momento que eu falei, não, nós vamos fazer nossa história. E foi assim, foi um recomeço, vamos dizer assim, né? Uhum. Foi um recomeço. Meu esposo, ele atuava da porteira para dentro. Naquele momento eu era mãe, eu não estava no mercado de trabalho, não tinha retornado ainda. Mas eu falei, olha, nós vamos começar e o que nós não souber, nós vamos aprender no caminho. Mas que a coisa vai acontecer, vai. E eu falei para ele, e assim, a gente precisa focar em algumas coisas que é principal no nosso negócio. Então, a gente precisa produzir bem, a gente precisa ter o foco no custo de produção e na comercialização. E desde o princípio a gente teve um foco muito grande nesses 3 pontos. Então, eu falei para ele, a gente precisa ser referência na questão da gestão, produção e a gestão de risco, de tudo, né? Uhum. Essa gestão financeira. E nosso foco sempre foi esse. Nós desenhamos o nosso negócio, como que nós iríamos atuar, como que a gente ia recomeçar. Muita coisa era nova, a gente não sabia, mas no decorrer do tempo a gente foi se capacitando e o aprendizado é contínuo. E tem até uma frase do Marcos Fava Neves que eu gosto muito, que ele fala que antes da gente ser maior, a gente tem que ser melhor. Então, nós buscamos, primeiro, nos capacitar de conhecimento, de tudo, tanto que nós ficamos até 1 ano parados, sem plantar. Então, a gente foi se preparando para depois, de fato, a gente assumir. E hoje é um sucesso, graças a Deus. E quando eu falo que mulheres que inspiram, né? Eu falo que eu trouxe a pessoa certa, né? Porque uma mulher que de repente podia falar, não, beleza, vamos então arrendar. Você foi a pessoa que incentivou continuar produzindo. Não é lindo isso, gente? E detalhe, né? Como você falou, você teve que buscar se capacitar, porque você entendia da parte administrativa, que você já trabalhava, né? Você se formou em administração, como você falou, mas teve que entender um pouco mais da porteira para dentro também, né? De dentro da fazenda. Claro que vocês também têm, provavelmente, os profissionais que auxiliam vocês, né? Agrônomos, consultores, enfim. Com certeza, Veridiana, com certeza. Da porteira para dentro, assim, eu sabia muito pouco, mas eu não medi esforços para buscar conhecimento. Eu falo assim, durante o dia eu trabalhava, chegava à noite, era um período de estudar, de buscar conhecimento e participar de curso, de eventos. E isso vai nos dando cada vez mais segurança para fazer o que a gente faz, né? Mas, além disso, a gente também tem uma equipe que é capacitada. Nós temos consultoria agronômica, que é muito boa, que nos atende. Temos consultoria de contábil, jurídica. Então, nós temos uma equipe que dá todo um suporte, né? E nesse período, teve algum momento que você falou, ai, tá difícil, foi desafiador, porque era tudo novo, era um recomeço, como você comentou, né? Veridiana, eu vejo assim que o agro ele é desafiador sempre. Com conhecimento ou sem conhecimento, ele é desafiador. Então, eu confesso que em algum momento, sim, deu aquele frio na barriga, vamos dizer, mas a vontade era maior, a vontade de fazer a coisa acontecer, de trabalhar e de estar construindo a nossa história. Isso era muito mais forte.
Conforme a coisa foi acontecendo, assim, eu descobri uma paixão enorme por tudo isso. Então, hoje eu falo que assim, ó, eu vivo o agro. Então, eu trabalho por paixão, por prazer, não tem. Então, as coisas parecem que fluem mais naturalmente quando a gente tá fazendo algo que a gente gosta. Você participa das decisões do que de sementes que são compradas, produtos, enfim, de tudo que acontece ali? Sim, eu participo de tudo. Da escolha. Na verdade, a minha atuação dessa parte, que é mais voltada porteira para dentro, começou, acho que há uns 2 anos. Na verdade, começou assim, foi quase por acaso, porque tinha sobrado, era uma safra de milho, que de última hora a gente ia escolher um material novo para plantar. E aí eu pedi se eu poderia escolher o material. E aí foi quando eu escolhi, aquele material deu certo, foi mais produtivo do que outros. E aí, assim, como eu estou participando de muita coisa, eu vejo que tem muita coisa que tem potencial que dá para a gente levar para a fazenda. Então, daí eu comecei a tomar gosto e participar mais dessas escolhas. E, por exemplo, como aqui na cidade eu faço essa parte da compra de insumos, é uma preocupação para mim, como que esses insumos funcionam lá no campo, como que isso operacionalmente está funcionando. Então, por exemplo, às vezes eu vou escolher um produto ou outro. A diferença de preço é importante? Isso dá diferença lá para o meu operacional? Então, eu comecei a ir muito para o campo e ver isso, se essas escolhas, como que elas estão rodando lá no campo, se está... se às vezes um produto se não está dando incompatibilidade de cauda lá, porque eu posso perder a eficiência do meu produto. Então eu comecei a ir. Quanto mais eu vou, mais eu gosto, mais eu estou indo mais e... Se encontrou. Me encontrei. Eu acho que é um propósito. Assim, meu propósito de vida está muito ligado ao que eu faço. Sou apaixonada mesmo. Não, e é tão apaixonada, gente, que até... na parte de comercialização, que eu acho extremamente difícil, né, lidar com números, você também está bem à frente, entende muito dessa parte também, né, Marisa? Veridiana, é uma parte que é desafiadora, viu? Mas uma preocupação muito grande minha é com relação à longevidade do meu negócio. Então, eu não posso agir com emoção aí, eu tenho que agir com a razão. Então, eu preciso travar meus custos. Toda venda que eu fizer tem que ser travada. Eu tenho que pensar no negócio meu ser sustentável. E hoje, assim, a gente busca travar. Além disso, a gente faz alguns trabalhos de derivativo, a gente faz travamento de câmbio, faz alguns investimentos para conseguir melhorar. Um outro ponto que é importante sempre a gente analisar, por exemplo, eu colhi o grão. Até que ponto vale a pena eu segurar esse grão no armazém? Eu tenho um custo de carrego aí, eu tenho um financeiro que se eu não tiver esse dinheiro, eu deixo de ganhar. Então, assim, isso tudo é colocado na mesa para a gente tomar as decisões, vamos comercializar, não vamos. A gente usa isso aí tudo como ferramentas. E você acha que nessas tomadas de decisões que você participa, né, que você está ali à frente, já teve alguém que falou assim, uma mulher, existe, já aconteceu em algum momento? Você fala, não, Veridiana, graças a Deus não aconteceu comigo. Mas a gente sabe que a mulher vem ganhando o seu espaço, com certeza, mas por muito tempo foi um espaço mais masculino, né? Você já percebeu algum momento que as pessoas te olharam meio assim, tá. Olha, Veridiana, eu vou dizer assim, que eu até concordo das pessoas às vezes olharem meio assim, né? Até porque, vamos falar que essa minha jornada começou, né? Vamos falar de 2020 para cá. Então, é normal, é esperado. Mas assim, eu nunca me importei com isso. Acho que é muito nessa linha. Nunca me importei. Eu estou aqui me preparando, me capacitando. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu faço isso tudo com muita segurança e propriedade. Então, eu estou tranquila, assim. É isso mesmo. E sabe por que a gente comenta, às vezes, Marisa, sobre isso? Porque a gente vê que tem ainda... Às vezes a gente encontra com estudantes e que às vezes estão meio inseguras ainda. E a gente, às vezes, sinaliza, olha, tal pessoa estão aí no agro há muito tempo como você. E
você vê, né, que é simplesmente manter a sua opinião, manter a postura e seguir em frente que chega lá, né? A gente vê aí você que não tinha tanto conhecimento e hoje uma paixão, né? Pelo que vocês produzem lá na fazenda, né? Sim. Assim, o que eu vejo dessa geração, dessas pessoas mais novas, é que, assim, eu vejo que elas têm que ter muito claro o que de fato que elas querem, o que elas esperam, porque todo caminho vai ter as dificuldades, né? Vai ter as dificuldades, vai ter os desafios, então a pessoa ter muito claro o que ela quer, porque ela vai ter que pagar o preço para conseguir chegar onde ela quer. Sim. Então, ter muito claro, colocar uma meta, assim, eu preciso de um prazo. Qual é o prazo para eu atingir o que eu quero? Eu quero trabalhar numa gestão de uma empresa. Então, como que eu preciso me capacitar para isso? O que eu preciso? Então, assim, ter muito claro o que ela quer, como, Sim. E o prazo para ela, né? Enfim. E aí, assim, no meio do caminho tem que ter várias coisas, né? Tem que ter resiliência para administrar isso tudo. Eu falo que a gente ainda tem que ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio entre o trabalho, a vida pessoal, né? A saúde mental, que você tem que estar bem para você também desempenhar um trabalho bem. Como que você alia essa questão de família e trabalho? É tranquilo para você, já que vocês também trabalham juntos e os filhos já estão na fazenda também? Você já tem um filho lá, né? Que já está mais com vocês. Como que é essa questão familiar e trabalho? Veridiana, assim, eu fui muito dedicada aos filhos por muito tempo. Até o dia que eu falei, não, agora eu vou voltar a trabalhar. E aí foi assim, cortou de uma vez. E aí a minha dedicação ao trabalho foi muito grande, muito, muito grande. Então, e eu explico para eles tudo. Por que eu estou fazendo isso? Por quê? E eu acho que no final eles acabam entendendo e já estão grandes também. E o momento que eu estou em casa, que eu estou com eles, é um tempo de muita qualidade também. Então, acho Sabe que é pro bem de todo mundo, né? É tranquilo, isso aí não... Que bom, que bom. E vocês lá já pensam em alguma questão de sucessão? A gente vê que muitas famílias caminham para isso, as crianças ainda estão mais novas. Vocês já conversam sobre isso? Veridiana, isso, na minha opinião, é algo que tem que acontecer assim, naturalmente. Desde pequeno, os meninos vão para a fazenda. O meu mais velho, ele está em cima de máquina desde bebê. Então, eu acho que a gente foi plantando aquela semente, né? Hoje, isso já está muito claro. Esse ano, ele ajudou a fazer a safra lá, ele estava colhendo, ele ajuda a puxar um caminhão, ele está lá presente, tá? Faz o que for preciso, sabe? Se for para... Às vezes ele vai lá, arranca uma erva daninha que está lá no meio da soja, o que for preciso fazer. E eu acho que é muito assim, a gente dá o norte para os filhos, né? Aí a escolha vai ser deles, mas com certeza, como mãe, como pai, é o que a gente quer que os filhos deem seguimento no negócio. Sim, bacana. Se eles se identificarem, né? Com certeza, legal. E, Marisa, a gente participa de muitos eventos, né? E a gente encontra né, com vocês por lá. Isso que é bacana, né? Quando você estava comentando também dessas gerações agora, participar de eventos, né? Você foi em busca de informação, como você falou. Não, de repente, em alguma determinada área, você não tinha tanto conhecimento, mas você foi atrás de informação, foi atrás de participar de eventos, porque hoje... o agro é muito rico em informação, pelo menos aqui na nossa região tem muitos eventos, já temos Farm Show aqui em Primavera, né? E então em muitos dias de campo também. Você acha interessante esses eventos também, para quem quer se informar um pouquinho mais, ou para o próprio produtor rural? Eu sou fã desses eventos, eu sempre falo, para de repente... Como você vê tudo em loco, essa variedade é bacana para eu, de repente, plantar na minha área, ou esse produto. Como que vocês enxergam esses eventos? Olha, eu particularmente gosto. E além dessa parte da gente ver alguns materiais genéticos, é um momento que a gente encontra outros produtores e é aquele momento de troca de informação, e eu acho isso muito, muito rico. E aqui na nossa região é muito interessante. Tanto que eu falo, Farm Show, né, gente, daqui 2 semanas.
2 semanas temos Farm Show. E então são eventos que realmente a gente tem que aproveitar muito de estar ali. E como que você vê ali o avanço hoje, já que a gente está falando de Farm Show, o avanço dessas tecnologias, você como mulher, como que você consegue acompanhar isso também, participando de eventos que tratam desses assuntos? Enfim, como que você visualiza isso? A parte de tecnologia, vamos falar de material genético, né? Vamos falar assim. A gente está sempre buscando estar à frente, assim, levando materiais para testar na fazenda. Às vezes, antes de ter um lançamento comercial, a gente leva muitos materiais para testar na fazenda, para ver como que vai responder. Aí a parte da tecnologia voltada assim, para análise de dados é algo que a gente faz também. Então, assim, a gente analisa os mapas de colheita, como a gente trata cada talhão, cada mancha com as suas particularidades e tenta cada safra melhorar isso. E acho que a tecnologia no campo é muito grande, sabe? Hoje as máquinas assim são muito tecnológicas, a gente também tem que ter uma equipe preparada para lidar com isso. É até mais um desafio no agro, essa questão da tecnologia versus mão de obra. E é isso, né? E outra questão que eu acho legal a gente sempre estar conversando, como a Marisa é uma pessoa que sempre está antenada em tudo, tá nos eventos e sempre atuante aí no agro, como você, inclusive às vezes ela está ali no celular também, posta uma coisa ou outra, não sempre, como você comentou, né? Mas posta um pouquinho lá do que eles produzem. Como que você vê essa questão da informação no agro, né? A gente sabe que às vezes os grandes centros não têm a oportunidade de estar tão próximo das lavouras para ver como que é feita a produção ali e tal. E como que você vê essas questões de fake news, né? Que rodam por aí, que o produtor desmata, que o produtor... Às vezes a gente pensa que a gente está batendo muito na tecla, mas você é mãe, né? Você tem 2 filhos e a gente já recebeu aqui mães que falaram, olha, a gente está aqui também para informar essas crianças, para as novas gerações. Então, como que você vê essa questão da fake news? Como que a gente, de repente, poderia combater mais essa questão de melhorar as informações sobre o agro? Eu falo que essas falsas narrativas, né, é um grande desafio. E ela começa de cima, né? Ela começa de cima de um governo que fala que o agro Eu não vou nem falar, porque eu não gosto de ficar repetindo uma fala que não é coerente, né? Mas, então, assim, começa de cima. Então, o desafio é muito grande. É muito grande. E o nosso papel é falar não só com agricultores, o nosso papel é falar com outras pessoas também, é desmistificar esse agro. Inclusive, assim, eu sou delegada da ProSoja, e a ProSoja esse ano fez até um trabalho diferente, que ela contratou o Richard Rasmussen, né? Isso. Ele veio aqui. Então, para ele falar o agro, assim, numa fala assim que não é só para os produtores rurais, que é para outras pessoas. Então, é muito nessa linha de desmistificar mesmo o agro e levar a informação verdadeira, né? Com certeza. E esse trabalho feito com o Richard foi bem legal. Foi uma escolha acertada, porque ele tem uma forma muito interessante de trazer as informações, né? E a visão que ele traz agora do agro também. Né? E para um outro público, não Exatamente. Só esse público, porque os produtores já sabem como que é a realidade, né? Ah, bacana. Marisa, então, voltando às mulheres no agro, né? Quais são os maiores desafios hoje que você consegue enxergar ainda da mulher no agro para, de repente, participar mais? Como que você visualiza essa questão? Olha, tem que ter atitude, tem que ter coragem, tem que se posicionar. Às vezes a gente está num meio que é muito masculino, mas a gente tem que saber se posicionar. E no final, acho que o que importa assim, é o profissional. Como que é esse profissional? Como que é a atuação dele? Se ele vai atuar com excelência ou não, independente de ser homem ou mulher, é executar um trabalho com excelência.
Porque dificuldades existem em todos os segmentos, sendo mulheres ou não, né? Então, nada melhor do que realmente você encarar de frente e mandar ver como você fez, né? Porque eu realmente admirei, né? De falar assim, não, vamos produzir, que não é algo simples, né? Eu acho que não é algo simples e nem é algo comum a gente ver uma história assim. Né? Às vezes a gente vê história de mulher que perdeu o esposo e aí ela, né, ou perdeu o pai e assumiu, mas da forma como foi a minha, assim, não é muito comum de se ver, não. Mas, enfim, é mais uma história para a gente estar contando, mais uma história de sucesso. Com certeza. E fora essa questão que eu achei super interessante, que a gente já falou aí várias vezes, dela encarar, tem mais alguma história marcante, assim, sua no campo, que você gostaria de compartilhar com a gente? Algo que você lembra, olha, tal coisa aconteceu e marcou muito a nossa trajetória até aqui no campo. E a Veridiana, assim, uma coisa que marcou muito foi o impasse de plantar ou não plantar. Naquele momento, era um momento que meu esposo não queria, foi difícil, foi muito difícil convencê-lo. Então, isso ficou muito marcante. Eu ligava para os amigos mais íntimos, eu não sei nem se ele sabe dessa parte, mas eu ligava e pedia para os amigos ligar para ele e tentar convencê-lo. Então, olha só. Então, foi muito difícil, sabe? A gente contando assim, depois que passa, parece que é simples, mas não foi tão fácil, não. Então, eu acho que foi algo que marcou muito. Aí, o dia que ele falou, não, vamos, aí, assim, sabe? Deu aquela insegurança, será que vai mesmo? Não vai? Mas agora, e foi. Mas não foi fácil, não. Então... E até para ele, assim, me marcou muito, até o dia que ele chegou em casa, assim, ele falou para mim, assim, aquele ano que ele decidiu não plantar, que ele falou, olha, eu decidi, nós não vamos plantar esse primeiro ano. Então, assim, me doeu muito, porque eu desejava muito desde o primeiro, né, ano, dar seguimento. E, assim, foi um momento, assim, que eu respirei fundo, eu falei assim, eu vou sair que eu preciso refletir. E assim, eu não discuti, eu não fiz nada, eu só saí, eu precisei respirar um tempo, assim, colocar meu celular no modo avião e ficar um tempo eu comigo mesma processando a informação. Então, acho que assim, foi uma coisa, um momento de dor para mim naquele momento. A gente vê no seu olhar. E marcou, sabe? Então, mas enfim... Foi um ano que demorou passar, sabe? Porque eu queria muito. Demorou passar e depois quando começou, aí não paro mais e não vai parar mais. Mas eu falo assim que eu acho que de tudo a gente tem que tirar um aprendizado. E o maior aprendizado que eu tiro desse um ano que ficou parado foi o fato da gente assim, se preparar para dar seguimento no negócio. Então... Foi tudo muito no susto, separou a sociedade, vamos tocar. Então, assim, nesse um ano a gente parou, se preparou, vamos começar a conhecer, entender o negócio. Então, acho que tirou esse aprendizado, mas aquele momento ficou marcado. Mas isso acontece muito na vida da gente. Às vezes a gente quer resolver tudo de imediato e olha que decisão, né? Naquele momento, né, seu marido falou, vamos esperar em um ano. E a melhor parte, né, Marisa? Vocês foram atrás de conhecimento, foram atrás, né? Por mais que num primeiro momento eu imagino que você falou, não era isso que eu gostaria que fosse diferente, mas as coisas depois se mostraram que realmente era esse caminho, né? Que vocês tinham que seguir para chegar até o sucesso que tem hoje, a paixão que você tem hoje no campo, né? É isso aí. Eu falo que... E assim, é uma preocupação muito grande... saber se o caminho que a gente está, se é o caminho correto, se é o melhor caminho. Então, de quando nós assumimos para cá, já se passaram 4 safras, né? E nesse período, nós crescemos, aumentamos a nossa área de plantio em área própria em 38%. Então, eu acho que isso é uma métrica que nós estamos no caminho, mesmo com o desafio que é o agro. São vários desafios que a gente tem, né? A gente, desde a insegurança jurídica, a problemas climáticos, a doenças e pragas que todo ano está aí presente,
São vários os desafios, e eu falo que um dos desafios também é a gente conseguir assim, multiplicar o nosso negócio, fazer ele prosperar. E a gente está, graças a Deus, conseguindo. Deus tem nos capacitado. Amém. E nos dá sabedoria para a gente tomar decisões assertivas. Olha só que maravilha. E já que você deu o gancho, aquela pergunta, né, que a gente sempre acaba fazendo, mas quando a gente tem produtores rurais aqui, a gente não pode perder a oportunidade, né? A gente está aí numa reta final de colheita de soja. Vocês estão finalizando também a colheita de soja na propriedade de vocês. Você poderia, né, falar para a gente, na sua visão, como foi aí essa safra 24, 25, como ela se comportou, ficou dentro do esperado? Essa safra ela começou desafiadora com o atraso do plantio. Aí isso já impacta na janela da safra subsequente, né, que é o milho. Então ela já começou diferente aí. Esse ano passado as chuvas atrasaram muito. E mesmo assim, o que a gente tem percebido é uma safra boa. No geral, que a gente vê, os produtores estão colhendo bem. Acho que está sendo uma safra até dentro da expectativa ou acima. Na minha visão, está sendo isso. Ou dentro da expectativa ou acima. Vai ser uma safra boa. Ai, que bom, né? E essas chuvas dos últimos dias está atrapalhando muito? Não sei, pelo menos aqui na cidade a gente está numas semanas aí. Eu estou tentando fazer umas gravações, se chove, pelo menos no período da tarde. Como que é na propriedade de vocês? É longe aqui da cidade de Primavera do Leste? Fica a 140 quilômetros. E por lá, como é que tá essa questão? Tá do mesmo jeito. A chuva tá atrapalhando a colheita, tá atrapalhando a aplicação de adubo, para fazer a aplicação de defensivo também, tá atrapalhando. Mas faz parte. Com certeza. Mas nós estamos assim, já tem aí uns 4, 5 dias que já era para ter finalizado a colheita, e por conta da chuva a gente não consegue, colhe 1 caminhão por dia, 2, e tá aí. Todo dia tá para finalizar e não finaliza. Então tá esperando um solzinho, vamos dizer assim. Mas tá difícil, e a previsão não é muito boa, não. Olha só. E me diz uma coisa, Marisa, vocês estão com soja na fazenda, o que mais vocês produzem? Estão com milho também? Conta um pouquinho da produção de vocês lá na propriedade. Sim, a nossa cultura principal é soja, e a segunda safra é milho. E além disso, a gente planta outras plantas, mas mais pensando no sistema como um todo, né? A gente faz pensando assim em plantas de cobertura. Então agora nós estamos plantando milheto e braquiária. Então é isso, é mais pensando no sistema como um todo do que como safra. Então o milheto, esse ano nós estamos plantando uma parte como safra também, mas no geral o restante é só para cobertura de solo mesmo, só pensando na palhada. Olha só, e para o milho foi tudo tranquilo para o plantio? Se comportou bem na lavoura, sim, o clima? Sim, foi tranquilo, né? Como eu comentei, como atrasou um pouco o plantio da soja, isso já impacta no milho, então, mas enfim, deu para terminar ali no laço da janela, que é a partir do dia 20 já começa a ficar um pouco mais arriscado, né? E expectativas aí para futuras aí para a fazenda? Vocês têm algum projeto já ali? Como é que está a expectativa também para, né, próxima safra aí? Vocês estão finalizando uma, mas eu falo assim, finaliza aqui de olho lá na frente também, né? Sim, as expectativas, assim, eu sou muito, apesar dos desafios, de tudo que a gente enfrenta no agro negativo, eu sou muito otimista com o meu negócio. Estou falando particular meu. Então, a expectativa é de aumentar a área, é de crescer. Então, tá muito nessa linha aí. A gente tem outros projetos, mas ainda tá em planos. Então, ainda não vai ser para o ano que vem, não. Mas temos outros projetos aí também. Olha só. Eu queria que você falasse para a gente aí, então você que está ali dentro, né, da propriedade, porteira para dentro, para fora, enfim, está lidando ali com agro.
hoje, atualmente, quais que seriam os maiores desafios para o agro no país? Você conseguiria elencar para a gente, sei lá, vamos dizer aí uns 3 pontos que você acharia que seriam mais desafiadores para o nosso agro brasileiro? Falar só 3 dá trabalho, viu? Então pode falar mais. Eu acho que assim, um desafio grande é a insegurança jurídica, né? Se eu for falar a respeito aí da insegurança jurídica, a gente tem aí questão de moratória, demarcação de área indígena, questão da moratória da soja, que tem muitos produtores que estão sofrendo com isso aí. Nós temos um outro desafio, que é a questão das falsas narrativas, né? Então, esse comunicar o agro, isso aí é um desafio muito grande. Nós temos um outro desafio, que é a questão da infraestrutura e logística no país. Isso é algo muito importante. Isso, assim, a questão de estrada, armazém, a questão de ferrovia, a questão de melhoria nos portos. Então, hoje o Brasil não exporta, às vezes, mais por falta de capacidade. Então, é um desafio. O agro está crescendo num ritmo e isso está em outro ritmo. Uhum. Então, é um desafio muito grande. O desafio da sucessão, acho que a sucessão é algo aí que tem muito impacto, né? Acho que às vezes o produtor se preocupa tanto com produzir e às vezes manda um filho para estudar fora e depois o filho já não quer mais voltar, né? Então é um desafio. E aí tem vários, né? Nós temos clima, a agricultura é uma empresa a céu aberto, tem muitos riscos. É por isso que eu falo que os produtores sempre são guerreiros, né? Porque você está lidando com uma coisa que não é... Sim, que você não tem o controle. Né? Então é um risco muito grande. E, assim, eu falo que diante desse risco, como que eu faço para me lidar com esse risco, né? Que foge do meu controle? Eu falo que, como a agricultura é um negócio de risco muito grande, o certo é o produtor ter pelo menos uma safra, vamos falar em recursos, ele ter uma safra antecipada. Ele está sempre com a safra paga para, se qualquer problema, ele não ficar desestruturado. Né? Então, hoje a gente tem vários desafios aí, né? A gente está numa moda de RJ, que eu particularmente sou totalmente contra. Eu acho que sou daquela geração que a gente tem que honrar os nossos compromissos. Então, mas isso está virando moda, então é um problema, sabe? E não para. Não para, né? Você citou a questão da moratória da soja, né? Você que faz parte aí da ProSoja também, a gente vê que a ProSoja está, né, sempre empenhada em auxiliar o produtor referente a isso. Você gostaria de pontuar alguma coisa referente à moratória da soja? Veridiana, isso aí é uma briga grande que a ProSoja está liderando aí para estar do lado do produtor rural, né? Aí do outro lado a gente tem trading, a gente tem a questão de uma briga comercial que existe aí, na verdade, do Brasil com outros países, né? Então é delicado, tem muitos produtores que às vezes têm um problema numa área e isso impacta numa área maior dele que nem tem problema e acaba impactando o negócio do produtor como um todo. Então é um desafio, mas a luta é diária para poder melhorar isso aí. Olha só que interessante, a gente vê a ProSoja sempre muito empenhada, né, em estar auxiliando. E é delicado. Eu queria aproveitar e te perguntar também, já que eu perguntei a questão da colheita da soja. Esse ano, como que foi a questão de pragas e doenças na lavoura? Você pontuou antes rapidinho, mas tiveram muitos problemas esse ano ou não? Como que foi isso? Esse ano, na parte de insetos, eu acho que o problema maior, falando na nossa área, o problema maior foi o torrãozinho, que foi lá quando a soja estava vindo, bem no início do ciclo. A parte de percevejo e lagarta, que normalmente incomoda mais, esse ano não foi problema, foi bem tranquilo. Porém, como foi um ano muito chuvoso,
Aí o problema veio com relação às doenças ligadas a fungos. Então, a gente percebeu aí no campo uma deficiência de potássio nas plantas, a gente percebeu doenças como antracnose, tem quebramento de haste, foi outra doença que... Isso não só na nossa área, tá? Isso aí, na verdade, isso falando num contexto geral. Então, acho que muito mais doenças relacionadas ao uso aí de fungicidas do que de inseticidas nessa safra. Olha só. E o preço da soja, como é que está atualmente? Ela tá até rica. Ai. Olha, nunca tá bom esse preço, né? Faz tempo que o preço não tá bom. Mas eu acho que a gente tem que pensar em fazer assim, ó, é uma relação de troca. Então, essa semana mesmo já tem semana passada, eu estava carregando um soja que a gente tinha comercializado no meio do ano passado, né? Então, acho que de certa forma já se desenhava que poderia ser uma safra grande, e isso poderia pressionar os preços. Então, acho que a gente vendeu uma parte para travar os custos e poder ficar tranquilo agora nessa maré de preço baixo, né? Por outro lado, a gente está vendo aí uma guerra aí comercial entre interesses de Donald Trump com a China, e qualquer problema que venha a ter, desde que o nosso presidente não arrume problema também, isso pode impactar positivamente no preço da soja, seja se Chicago não subir, o prêmio sobe e ajuda com que esse preço melhore. É até o que a gente viu hoje, por exemplo, hoje está tendo uma melhora no preço, devido ao prêmio, e o Chicago subiu um pouco também, mas esses fatores externos, né, começam a impactar e às vezes acaba nos beneficiando aí no preço. Olha só que sensacional, a gente vai perguntando de tudo um pouco para a Marisa, e aí a gente vê que ela está por dentro de tudo mesmo, aí, ó, até do preço, enfim, mas ela lida com isso, né? Você está ali no dia a dia, por dentro de tudo que é das tomadas de decisões, da propriedade, e daí tem que entender de tudo um pouquinho, né, Marisa? Olha, aquela questão assim do olho do dono, né? Então, nosso negócio é muito resumido entre eu e meu esposo, então a gente tem que fazer muita coisa mesmo, porque se a gente não fizer, às vezes não vai ter quem fazer por nós. Então, se eu não ficar por dentro do mercado, não vai ter alguém para fazer isso por mim. Então, eu tenho que estar preocupada com um monte de coisa ao mesmo tempo. Nosso foco como eu falei, nosso foco é produção e a parte da gestão. E aí está tudo envolvido. Não tem como falar que esse cenário externo não afeta, que tudo está ligado. Olha só, viu como as mulheres podem ficar por dentro do agro, né, Marisa? É bonito de ver o brilho no olhar dela, né? Até ela quase se emocionou ali antes, mas é muito, muito bacana mesmo. Você tá ali junto no dia a dia, na propriedade, que não é fácil, né? Porque, enfim, são decisões muito importantes, né? Porque os números são muito altos, né, Marisa? E, enfim, como que você avalia, então, diante disso tudo, né? Da decisão que você teve junto lá atrás, né? Com o seu marido, como que você avalia agora a sua trajetória aí até aqui, dentro do agro? Olha, acho que uma realização pessoal enorme. O sentimento que eu tenho é de realização. Quando eu escolhi por seguir no negócio, assim, eu não imaginava que ia ser tão grandioso e tão satisfatório como é. Então, às vezes quando eu estou na correria na fazenda, assim, é aquilo, tá na correria, você não para sentir isso que é o agro. Mas, às vezes, tem momento que eu estou no campo e eu estou lá andando no meio da lavoura, olhando, analisando, contando as plantas. E é nesse momento assim, que eu sinto assim, que eu nasci para isso, que eu estou onde eu deveria estar, aquela coisa assim, de vocação, de paixão, de fazer por amor mesmo. Então, eu falo que quando eu estou lá, quando eu estou sozinha andando no meio da lavoura, eu sinto até uma presença muito grande de Deus comigo, sabe? É algo
inexplicável. Mas eu acredito com certeza. E dentro disso que você falou, já passou no momento que você está andando lá na fazenda e pensa, putz, eu podia plantar ainda tal coisa, eu poderia ainda fazer tal coisa. Começa a te vir, assim, para o futuro, a produzir alguma outra coisa diferente. Enfim, visualizando tudo lá na propriedade. Então, quando você fala em algo diferente... Esse algo diferente, e vamos falar que seria de uma proporção grande, seria uma cultura de algodão, por exemplo. Exato. Né? Eu acho que é uma cultura que a gente tem que estar muito bem preparado para entrar, porque eu não vou entrar para não sair. Então, com certeza. Então, assim, hoje eu não estou preparada. Então, se algum dia a gente for entrar, eu quero ter uma usina de beneficiamento, eu preciso me preparar com a comercialização, porque é totalmente diferente da soja. Então, assim, é um investimento muito alto e eu tenho que ir preparada. Não posso ir para correr um risco muito grande num negócio que talvez seja novo, né? Então... é mais ou menos isso. Mas isso que é bacana, você tem que ter os pés no chão, né? Sim, saber o que está fazendo. Por isso que lá atrás, vocês foram atrás de conhecimento. Tem que ser assim, né? Para tudo na vida, né, Marisa? Para tudo. Conhecimento é infinito, né? A gente não para de buscar, de estudar. Então, eu participo de cursos, de treinamento, de academia de liderança. Chego em casa, às vezes eu estou no Instagram, mas eu estou vendo... a maioria das minhas coisas é tudo relacionado ao agro. Então, não para. O conhecimento não para. Que bom. E você gostaria de deixar um recado para a gente agora? Porque a gente vê, né, conversando com a Marisa, e a gente vai longe. Porque ela entende muito do que está falando. Algum recado aí para as mulheres do agro? Ou às vezes até... de incentivo mesmo, né? Porque a gente viu, como você falou antes, né? É importante ter atitude, né? Mas você gostaria ainda de deixar um recado a mais aí para essas mulheres, já que estamos chegando aí no Dia das Mulheres, né, Marisa? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que estar bem com a gente. Então, a minha rotina, eu acordo 4h30 da manhã e eu vou para a academia treinar. Isso já me dá um gás para me fazer tudo que eu tenho para fazer durante o dia todo. Então, essa questão de você ter atitude, aí você se preparar, e isso preparar seu físico, sua mente, para a sua vida pessoal, precisa estar bem alinhada para você desempenhar seu papel profissional bem, né? Então, eu acho que é muito ter bem alinhado o que cada uma quer e ter coragem, dedicação, trabalho... e paixão pelo que você faz, que aí a jornada é leve, a coisa flui. Com certeza, isso a Marisa tem de sobra, né? Estamos aí. Bacana. Marisa, queria te agradecer aí por aceitar o nosso convite. Essa aí também é uma homenagem para as mulheres do agro, né? Para essas mulheres que lidam aí no dia a dia, né? com o agronegócio. E nada mais justo do que fazer essa homenagem através de você, que tem uma história realmente incrivelmente inspiradora. Porque dar esse pontapé nessa, como você falou, reiniciar aí, né? Foi extremamente importante aí na vida de vocês. E isso é inspirador. Então, obrigado por compartilhar conosco, né? Olha, eu que agradeço o convite. E no final, Veridiana, eu tenho muito comigo uma coisa, assim, que é simples, é a gente fazer o que tem que ser feito. Então, assim, o que eu quero? Então, assim, o que eu preciso fazer? Então, é fazer o que tem que ser feito. É não procrastinar, é não adiar. Então, sabe, eu não tenho tempo. Não tem tempo? Acorda 4h30 da manhã. Não dá tempo? Acorda mais cedo. Entendeu? Então, tem dia que eu pego eu vou para fazenda, às vezes está de noite. Então, de noite, tá de madrugada, tá escuro, né? Então, eu acho que é muito assim... É a questão de ter atitude mesmo e ter o que você quer bem alinhado e fazer o que tem que ser feito. Eu sinto assim comigo que eu não faço nada além. Eu tenho comigo que eu faço o que tem que ser feito só. E tem amor, né, pelo que faz. Sim, com certeza. Com certeza. Isso eu tenho de sobra.
Amor e apoio da família, né? Que é importante. Sim, meu esposo é um grande incentivador. Então, às vezes eu estou em conversas, em rodas, assim, que só tem homem, só eu de mulher. E tá tudo certo, e tá tudo normal. E ele me incentiva, ele anda comigo na fazenda, ele explica, ele conta história. E, enfim, eu falo que eu sou uma grande incentivadora dele, ele é um grande incentivador. E a gente tá tudo ligado, é a vida pessoal, a gente tá falando do agro, eu adoro falar do agro. Tem gente que fala, não, vou chegar em casa, não quero mais falar de trabalho, mas eu amo o que eu faço, o que eu vivo, a gente fala, e assim, é meio diferente da maioria do pessoal, mas é assim que funciona lá em casa. Olha só que bacana. E a gente sabe que ela gosta mesmo do agro, porque pra gente até chegou, a Marisa gosta de, né, de também... Ai, agora esse eu vou pedir pra cortar. Eu até vou te perguntar, eu nem sei se você quer que fala desse negócio que o Adriano falou de blogueira, não. Melhor não? Não, tô bem então longe, não tem nada a ver. Só volta pra mim que daí eu vou encerrar, tá? Beleza? A hora que você falar? Nossa, nem foi muito sofrido. Viu? E já deu o quê? Passa assim, ó. Mas é isso, gente. Olha só, a Marisa, ela realmente contou histórias, né? Ela relatou pra gente uma decisão que ela teve, que eu acho que foi extremamente fundamental na vida deles. E isso me chamou muita atenção. Então, como a gente já comentou aqui, eu tenho que te parabenizar por isso. E tenho certeza que seu marido é muito feliz por ter uma companheira, né? Que realmente o ajuda aí no dia a dia. Porque, né, gente, decisões importantes aí são sempre tomadas no dia a dia do agro, né? Eu agradeço pela oportunidade, Veridiana. E eu acredito que ele é feliz, sim, né? Eu acho que... dele falar que não é feliz, viu? Mas é isso aí. Marisa, obrigada por estar aqui conosco e até uma próxima oportunidade, né? Eu que agradeço. Muito obrigada. Gente, então esse foi o bate-papo com a produtora rural Marisa Bruneta. E através dela a gente veio fazer uma homenagem para vocês, mulheres que estão nos assistindo. Dia 8 agora é o Dia Internacional da Mulher e por isso eu fiz questão de trazer uma mulher que inspira, que tem uma história inspiradora, assim como tantas outras já vieram aqui para o programa, né, para o nosso podcast, que com certeza virão outras. Espero que vocês tenham gostado e quero lembrá-los aí, antes da gente encerrar aqui, né? Se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube e também nos sigam lá no Instagram, no @Momento do Campo. E se você não pode ali assistir, você também pode nos ouvir lá no Spotify. E agradecendo também a nossa parceira, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente aí em 18 unidades do estado de Mato Grosso e que está sempre junto ali com o produtor rural, desde o plantio até a colheita. Então, esse foi mais um episódio do podcast Momento do Campo. Um feliz Dia das Mulheres a todos e espero vocês no próximo episódio. Até lá!